Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos a sua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos acesso, Senhor, à sua revelação de quem o Senhor é, da sua pessoa, do seu coração, do seu caráter, da sua justiça, do seu amor para conosco através da sua palavra, Pai. Nós te louvamos, Jesus, porque pela sua graça nós podemos ser transformados pela sua palavra, e que isso aconteça essa noite, que essa palavra venha para nos moldar, para nos transformar, para formar Cristo em nós, Senhor, mais de Ti e menos de nós, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Amados, é sempre tão bom podermos compartilhar a palavra. Eu e você, nós temos esse privilégio, temos esse acesso à palavra de Deus, temos tempo para falar a palavra de Deus aqui no culto da jovem, na célula, com os amigos, na internet. Explore isso, desfrute disso. Você precisa desfrutar da palavra de Deus, porque nem sempre foi assim. A gente sabe que até hoje tem países, né? Eu mesmo estive em 2019 no Paquistão, um lugar onde você precisa esconder a palavra de Deus, porque é proibido você andar livremente com a palavra de Deus. Ao longo da história, homens e mulheres morreram para que eu e você tivéssemos acesso à palavra de Deus. Mas não só isso, a gente pega aí, por exemplo, no Antigo Testamento, pouquíssimas pessoas tinham acesso à palavra de Deus. De fato, a gente vê lá em Êxodo, por exemplo, Moisés ia ter com o Senhor. O Senhor falava a palavra dele para Moisés, para que Moisés falasse ao povo. O povo não tinha esse acesso livre, direto à palavra de Deus, como eu e você temos. Então, celebre a palavra de Deus, celebre esse privilégio que você tem. Ouça, estude, leia, cante, escreva, fale da palavra de Deus. Nós temos acesso a Jesus revelado para nós. Mas não é isso que eu vou falar. Isso é só algo que o Senhor encheu meu coração durante a oração e eu senti compartilhar com vocês. Estamos aí nessa campanha como igreja. Aqui cabe mais um, e a gente tem falado como aqui cabe mais um. Olha para o seu vizinho e fala isso: aqui cabe mais um. Semana passada eu falei que aqui cabe mais um discípulo, e a gente conversou então sobre o nosso papel pessoal de sermos discípulos de Jesus. Ser discípulo é um papel pessoal, um papel individual, é algo que eu faço no meu secreto, é algo que eu faço de forma singular com Jesus. Ser discípulo de Jesus fala de eu decidir diariamente por Cristo. Ser discípulo de Jesus fala de eu permitir Ele me transformar. Ser discípulo de Jesus fala de eu permitir Ele mexer em áreas da minha vida que ainda não foram mexidas. Se você não estava aqui, assista no nosso canal CC Brasil Live, para a semana passada. Aqui cabe mais um discípulo. Mas hoje eu quero continuar sobre esse tema do Aqui Cabe Mais Um. Eu quero falar que aqui cabe mais um povo. Porque eu e você, nós fomos salvos por Jesus, nós fomos salvos para sermos discípulos dele. Nós fomos salvos para, Jesus chamou, cada discípulo ele chamou no 1 a 1, ele chamou no pessoal, ele falou o nome, vem andar comigo. E um dia Jesus falou o seu nome, ele te chamou de forma pessoal para você ir, se achegar a ele e se transformar num discípulo dele. Até hoje você tem esse aspecto da sua vida com Cristo. Existe um aspecto da sua vida com Cristo que você só vai experimentar sozinho, no seu secreto, no seu revelação, no seu interior, aquelas coisas que o Espírito Santo vai falando lá no seu coração e que só você vai ouvir, você nunca vai conseguir nem expressar, nem contar para os outros. É isso, enquanto estava orando aqui pela palavra, Jesus começou a encher o meu coração essa gratidão da gente poder desfrutar da palavra de Deus. Tem coisas que Jesus faz isso no nosso interior, no nosso secreto, como discípulos dele. Esse é um aspecto da nossa vida com Deus. Agora existe um outro aspecto da nossa vida com Deus, que é o nosso aspecto coletivo, o nosso aspecto de sermos povo. E até para falar disso, vou fazer um parênteses aqui.
Friends para falar sobre amizade. E a gente vai preparar algo bem especial. A gente não falou até agora nos últimos 2 anos sobre amizade. Então, quero te animar a você não perder a gente joga, porque nas próximas semanas a gente vai começar uma série de Friends. E para fazer um contexto, um pano de fundo, um fundamento para essa série que vai começar semana que vem. Eu quero falar disso, sobre esse aspecto nosso. A partir da hora que a gente é salvo em Cristo, nós temos esse aspecto do coletivo, do povo. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Esse é o povo da Rede Jovem. Sabe, Jesus salvou você, mas você não é a única bolacha no deserto. Jesus salvou você, mas Ele te colocou no meio de um povo. E sabe, amados, eu sou muito grato pela bondade e misericórdia de Jesus na minha vida, porque Ele me salvou aqui na região. De todos os lugares que Ele poderia me colocar, me plantar, Ele escolheu me plantar nessa casa, Ele escolheu me plantar aqui na CCC. Olha, você já agradeceu a Deus por você ser privilegiado? Primeiro, você nasceu no melhor país do mundo para se viver. Olha, deixa eu te falar, eu já estive em vários países. Vou parar de mentira aqui agora. Já estive em vários países da América Latina, já estive na América Central, já estive na América do Norte, já estive na Europa, já estive na Ásia, ainda estarei na África, na Oceania, em nome de Jesus. Já estive em países de primeiro mundo, já estive em grandes cidades, curto demais, mas deixa eu falar assim, me falarem, qual é o melhor país do mundo para se viver? É o Brasil, não tem país melhor que o nosso. Cara, nosso país é bom demais, não tem povo mais gente boa do que o povo brasileiro. Primeiro, ser brasileiro é uma bênção para o mundo inteiro, cara. Você está no meio dos europeus, todos durões, frios, sem sentimento, não sendo assim, você está entrando lá na impressão, quem você é? Brasília! Oh, Brasil! Eu estava no norte, nas montanhas do norte do Paquistão, a região chamada Murray, no norte do Paquistão, na divisa com o Afeganistão, onde os talibãs estavam escondidos em 2019. Eu estou lá conversando com um mula, que é um estudioso do Islã. O cara é super durão. Num país, quando você vai entrar, ele olha e fala: o que você quer aqui no meu país? Aí eu estou lá e ele pergunta: você não é daqui, de onde você é? Duro, carrancudo. Naquele lugar, todo mundo é duro, carrancudo. Eu falei: eu sou do Brasil. Aí ele olha para mim e fala: Brasil! Ronaldinho! Yes, Ronaldinho! Cara, ser brasileiro é uma bênção. Todo mundo gosta do brasileiro, todos os países gostam do brasileiro. Mas mais do que isso, nosso país é maravilhoso. Ele é o país mais lindo do mundo inteiro, mais abençoado, mais abençoado. Agora, além de você morar no melhor país do mundo, você mora na melhor cidade do Brasil. É ou não é? Você mora na melhor cidade do Brasil. Ah, Cristiano pediu. É claro, se eu me der a melhor cidade, você me tira mesmo. É ou não é? Particularmente, eu moro no melhor bairro da melhor cidade de Curitiba, porque eu moro no bairro Alto, minha cidade do interior aqui. Então, você é muito privilegiado, porque o Senhor, Ele teve compaixão, Ele teve alegria na hora que Ele te escolheu, Ele te salvou aqui.
se enche de expectativa com a sua vida, com o seu dia, porque você é um filho muito amado. Assim como a gente vê na vida de Moisés. Agora, assim como para com Moisés, a sua vida ela não foi criada para ser vivida sozinha. Você é um discípulo que foi criado para viver e experimentar algo no meio de um povo. Eu sou um discípulo criado para viver e experimentar uma vida junto de um povo. E Deus quer que eu e você entendamos que aqui na Rede Jovem cabe um povo. Nós jamais vamos cumprir o propósito de Deus se nós formos um amontoado de indivíduos, se nós formos um apunhalado de discípulos separados. Sim, somos discípulos pessoais de Cristo, mas precisamos entender e batalhar pelo nosso aspecto de povo. Êxodo 3:7 fala o seguinte: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Meu amado, Deus, Ele ouve o clamor do seu povo. Deus, Ele conhece a dor do seu povo. E muitas vezes o que o diabo tenta fazer na hora que um jovem ele está passando por uma dor, na hora que um jovem está passando por uma dificuldade, o diabo tenta isolar esse jovem, para que ele pense que só ele está vivendo aquela dor, que só ele está vivendo aquela dificuldade, e para que ele fique ali naquele lugar isolado, enquanto muitas vezes outros ao seu redor estão experimentando a mesma dor. Amado, se você tem vivido alguma dificuldade e você consegue perceber essa mesma dificuldade na vida de outras pessoas, é tempo de clamar, é tempo de orarmos juntos, é tempo de trazer isso para falar: pastor, nós precisamos fazer disso uma oração, nós precisamos fazer disso um clamor, nós precisamos fazer disso um tempo de levantar a nossa voz aos céus, até que o Senhor nos ouça, porque quando há um clamor de um povo, há os ouvidos atentos do Senhor. Deus, Ele está começando todo um movimento aqui na terra, baseado no clamor do povo. Deus, Ele se importa com o seu povo. Deus, Ele quer resgatar a sua igreja. Deus, Ele quer resgatar o seu povo. Deus, Ele quer resgatar os seus filhos. E da mesma forma que Deus, Ele nota cada indivíduo dele, cada filho de Deus é notado no meio do povo. Às vezes a gente tem medo de ser parte do povo, porque a gente tem medo de ser esquecido. Cara, presta atenção aqui, que isso daqui é para alguém aqui hoje, tenho certeza. Uma das principais dificuldades de jovens, e um dos principais medos dos jovens, de se sentirem parte do grupo, e de entrarem para fazer parte da identidade do grupo, é ter medo de perder a sua individualidade, é ter medo de ser esquecido no meio da multidão. E às vezes ele fala: não, então se eu me destacar e andar sozinho, eu serei notado, porque vai ser muito mais fácil de se lembrarem de mim se eu estiver sozinho no destaque, do que se eu estiver no meio do povo e for mais um entre a multidão. Mentira, porque no reino de Deus as coisas são diferentes. No mundo talvez seja assim,
No mundo, as pessoas querem o destaque para elas, o destaque singular. Eu quero ser o foco aqui, ó, bota a luz em mim para eu brilhar sozinho e todos saberão o meu nome. Mas no reino de Deus não é assim. Quer que eu te prove? Aqui na própria história de Êxodo. A história de Êxodo tem um faraó que oprime o povo, um faraó que persegue Moisés, um faraó que não quer deixar o povo ir. O cara era o topo de um império, ele era o líder de um império todo, o homem mais importante. Alguém pode me falar aí na sua Bíblia como que era o nome desse faraó? Folheia a tua Bíblia aí, procura o nome dele. Qual que era o nome dele? Não sei, sabe por quê? Porque a Bíblia não fala. Por um outro lado, lá em Êxodo 1, conta a história, quando vai se falar a história do nascimento de Moisés. Êxodo 1,15 diz: as parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando você é parte do povo de Deus, mesmo numa cultura antiga, onde o papel da mulher muitas vezes era diminuído, as duas parteiras são reconhecidas pelo nome. E hoje, 5.000 e tantos anos depois, mais até, nós podemos falar o nome delas: Sifrá e Puá, porque elas eram povo de Deus, e o povo de Deus não é esquecido. Quando eu cumpro o meu papel no povo de Deus, qual foi o papel de Sifrá e Puá ao longo do livro do Êxodo? Elas não abriram o Mar Vermelho, elas não receberam as tábuas com os mandamentos, elas não viram talvez a coluna de fogo, não sei o que elas viram ou deixaram de ver, mas o nome delas está registrado até hoje. Por quê? Porque elas cumpriram o seu papel. O seu papel não era ser profeta, o seu papel não era liderar o povo, o seu papel era, ela era parteira, ela vai ter o filho, e ela vai guardar aquele filho, enquanto as crianças estavam sendo mortas, elas obedecem a Deus, e elas fazem o papel, e Moisés, a vida de Moisés é poupada, e até hoje, a gente pode chamar elas pelo nome, porque quando eu faço o meu papel no corpo de Cristo, quando eu cumpro o meu propósito, como órgão que está ali para abençoar os outros, a parteira se torna mais importante do que o faraó. E sabe, muitos jovens, você passa às vezes tempo sonhando, pensando com as grandezas que você vai viver, ou que você gostaria de viver, com os lugares altos, com os privilégios que você gostaria de ter. Gasta menos tempo pensando nas grandezas ou privilégios que você pode viver, e gasta mais tempo sonhando em experimentar os sonhos de Deus, em fazer a vontade de Deus. Deus conhece o seu povo, Deus ouve o seu povo. Amados, nós precisamos nos conectar mais como povo em oração. Você precisa se reunir com seus amigos para orar. Nós precisamos nos conectar como igreja para orar, para clamar. Hoje eu e a Thalia, a gente estava lendo ali sobre uma situação de uma pessoa mudando a sua identidade, e ela estava lá comemorando que recebeu uma nova certidão de nascimento, que alterava a identidade dela. Ele nasceu homem, e aos 40 e tantos anos, recebeu uma nova certidão de nascimento falando que nasceu mulher.
E a gente começou a orar e começamos a conversar sobre isso e falar, puxa, para onde a sociedade está indo? Eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos nos reunir como rede jovem, como jovens, como corpo de Cristo. E precisamos começar a orar pelos nossos adolescentes. Quem aqui tem 25 anos ou mais? Fica de pé no seu lugar, por favor. Quem tem 25 anos ou mais? Vai lá. Entrega a idade aí. 25, ô galera. Não precisa ter vergonha de 25 anos. 25 anos ou mais. Fica de pé. Olha para cá. Quem tem 25 anos ou mais? Tira a mão do bolso aí. Quero que você estenda as suas mãos para a rede jovem. Para aqueles que têm menos de 25. Vai lá. Você que tem mais de 25. Estenda as mãos para os mais novos. Começa a orar abençoando a vida deles. Porque a nova geração precisa da sua oração. Abra sua boca onde você está. E começa a abençoar os mais novos. Porque eles vão enfrentar dias mais duros do que você enfrentou. Você precisa orar pelos nossos adolescentes, porque eles vão enfrentar dias mais duros do que você enfrentou. Você precisa orar pelas nossas crianças, porque eles vão enfrentar dias mais duros do que você enfrentou. Eles precisam da sua cobertura espiritual, não do seu julgamento. Eles precisam da sua oração, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos abençoando, Senhor, os mais jovens do que nós. Pai, nós queremos ser cobertura espiritual para eles, Deus. Fortalece eles espiritualmente, Senhor. Dá sabedoria para os mais jovens, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam encontrar em nós pessoas que oram, pessoas que batalham por eles. Pai, em nome de Jesus, nós os abençoamos e nos colocamos, Senhor, como coluna, para que o peso sobre eles seja mais leve, Pai, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Pode sentar. Eu e você precisamos assumir um papel de oração como corpo. Sabe? Olha só. O povo estava como escravo no Egito. Estavam trabalhando, estavam passando por dias difíceis, dias terríveis. Mas sabe o que eles descobriram? Presta atenção aqui, Rede Jovem, porque essa coisa é muito importante para os nossos dias de hoje. Sabe o que o povo do Egito descobriu? Eles descobriram que havia um Deus que amava tanto eles, que queria o melhor para eles. Eles descobriram que havia um Deus que era sábio o bastante para conduzi-los pelo melhor caminho para eles. E eles descobriram que havia um Deus que tinha poder suficiente para fazer a obra por completo. Agora, presta atenção aqui. Quais são as situações que mais tiram o seu sono? Quais são as situações que mais entristecem o seu coração? Quais são as coisas da sua vida que mais fazem você se sentir sufocado? Lembre-se disso, olha, você tem um Deus que te ama o suficiente para querer o seu melhor. Você tem um Deus que é sábio o suficiente para te conduzir naquele que é o caminho melhor para você. E você tem um Deus poderoso o suficiente para fazer a obra por completo. Então, quando nós como povo formos orar, a gente vai orar dessa perspectiva. Nós não vamos orar como quem está desesperado. Meu Deus, o mundo, onde vai parar esse mundo? Não tem mais o que fazer. Essa situação que não muda, eu desisto, eu largo tudo. Não, o desespero não vai tomar conta das suas emoções. O medo não vai tomar conta das suas emoções. Quando o medo
quiser tomar conta das suas situações, quando vier aquele sentimento de que, cara, eu não encontro solução, parece que nunca vai ter jeito, parece que a situação nunca vai melhorar, se lembre disso. Eu tenho um Deus que me ama e que é o melhor para mim. Eu tenho um Deus que é sábio e sabe o melhor caminho. Eu tenho um Deus que é poderoso e vai fazer a obra por completo. Deus amou o povo e queria o melhor, queria que eles saíssem do Egito. Agora, o caminho foi fácil? Foi de 40 dias? Não, foi um caminho do quê? 40 anos. Por quê? Porque o caminho foi de 40 anos e não de 40 dias. Êxodo 22 fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Mas Êxodo 6,12 fala: Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó, ainda mais que não tenho facilidade para falar. A Bíblia fala que foi Deus que endureceu o coração do faraó. Por que Deus, que queria tirar o povo do Egito, endureceu o coração do faraó, para que o povo não saísse do Egito? Não parece uma contradição? Deus estava mostrando para o povo como era o coração do povo, através do coração do faraó. O coração do faraó estava sendo endurecido na mesma medida da dureza do coração do povo. E aí eu trago para o nosso dia a dia. Deus ele quer salvar todos os jovens aqui do Bairro Alto, sim ou não? Ele quer tirar todos os jovens de Curitiba que estão na mão do faraó. Deus não quer tirar todos esses jovens do Egito e trazer para a terra prometida, sim ou não? Por que o coração do faraó é endurecido? Por que ainda tem gente presa no Egito? Talvez o coração desse mundo esteja tão endurecido na mesma medida do nosso coração. Aquela oração não respondida, aquela porta que não se abriu, aquele não de Deus, aquela situação que não muda, aquela situação que fica me massacrando 1, 2, 3 vezes, aquele calo que todo mundo gosta de pisar, aquela situação que aquela pessoa parece que toda vez me machuca da mesma forma. Por que o Senhor continua endurecendo o coração do faraó do meu lado? Porque o meu coração continua endurecido. Amado, é tempo para eu e você como povo quebrantarmos o nosso coração. Não tem jeito mais. Não dá para entrar em Canaã da forma que eu e você estamos hoje. Eu estou falando sorrindo, você pode sorrir para mim. Eu me incluo nessa, eu sou o primeiro a pular no barco. Mas queridos, existem coisas que Deus vai fazer com você lá no seu secreto, mas existem coisas que Deus quer fazer conosco, como povo. Moisés ficou 40 anos sozinho, vivendo no deserto sozinho, apacentando lá as ovelhas do sogro dele. Mas Moisés ficou 40 anos também com o povo do deserto, passando pelos mesmos perrengues. Tem obras de discipulado que Jesus vai fazer com você, que só vão acontecer aqui no meio do povo, lá junto da célula, com aqueles amigos ao seu redor. Existem obras que Deus quer fazer, que a gente cresça, que a gente só vai conseguir crescer juntos. Os sinais no final das contas, as pragas do Egito, eram sinais para o povo,
para o povo entender que havia um Deus, para o povo entender que havia um Senhor. Nós temos um destino, nós temos propósito, nós temos sonhos para viver. Rede Jovem, o Senhor já deu muitas palavras para que eu e você experimentamos. Eu estou cansado de compartilhar com vocês as palavras que Deus tem dado para que a gente viva. Mas essa noite eu quero convidar você, jovem, para vir comigo, vivermos juntos o processo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque Deus chama um povo, Ele dá uma terra prometida, mas o povo precisa viver junto o processo. E o deserto se chama processo. E essa noite eu quero te contar algo. Deus, Ele quer fazer um processo nas nossas vidas. Há um processo, assessores, há um processo que Deus quer fazer na Rede Jovem, e vocês precisam ser os primeiros a se voluntariar. Na verdade, os primeiros tem que ser eu e a Tari, mas vocês têm que ser os primeiros a estarem juntos. Eu quero viver esses processos, eu quero ser transformado, eu quero ser cutucado, eu quero pagar esse preço. Músicos, vocês precisam ser os primeiros. Eu quero ser moído, eu quero me permitir ser quebrantado. Líderes de célula, vocês precisam ser os primeiros. Eu quero ser mexido, Senhor, eu quero ser corrigido, Jesus. Há um processo. Todos sonham com a Canaã. Todos imaginam como vai ser a sua casa na Canaã. Ficam lá, já fazendo uma shopping list da Amazon do Oriente Médio, com as coisas que eles vão comprar na casa nova da Canaã. Mas a gente precisa também desejar e entender o processo do caminho. E assim, nós seremos um povo. Sabe por quê que os israelitas precisaram de tanto tempo de volta, de tanto tempo no Egito? Porque eles tinham esquecido que eles eram o povo de Deus. Eles eram Israel, o povo de Deus. E antes, outrora, por onde eles passavam, eles representavam a presença de Deus. As nações ao seu redor, quando viam o jeito deles viver, o jeito deles comerem, o jeito deles se vestirem, o jeito deles falarem, o povo, todas as nações ao seu redor se lembravam: existe um Deus, olha lá, esse é o povo de Deus. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, as nossas bocas com hinos de louvor, e em todas as nações ao nosso redor cantaram: grandes coisas o Senhor fez por esse povo. Era isso que se falava a respeito deles. Mas como eles ficaram ao redor de egípcios, de repente, eles mais sentiam saudade das cebolas do Egito, eles mais tinham saudade da vida do Egito do que saudade de Canaã, do que saudade de ser povo de Deus de novo. Rede Jovem, olha para cá. Você foi salvo. Jesus te tirou do inferno. Jesus te tirou do mundo. Você não perdeu a vida anterior, você foi salvo da sua vida anterior. Como povo de Deus, nós precisamos ter mais saudade da Canaã eterna do que do Egito. É tempo de sermos povo de Deus. É tempo de sermos o povo de Deus. Eu creio
que aqui cabe um povo de Deus, um povo que é conhecido por orar, um povo que é conhecido por perdoar, um povo que é conhecido por amar. Amados, a contaminação fez com que aquele povo, eles precisaram de passar por um período de detox. Atos 7,39 fala o seguinte: olha, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e em seus corações voltaram para o Egito. Olha que triste isso. Tem gente que no coração dele já voltou para a balada. Tem jovem que no coração dele voltou a se entregar para as mulheres, a se entregar para os rapazes, que no seu coração voltou a amar o dinheiro, que no seu coração voltou a ser apático à presença de Deus. Eu era apático à presença de Deus quando eu estava perdido no mundo, mas no dia que eu entrei aqui, na primeira vez que eu atravessei essa porta ali, eu entrei e já estava na segunda música do louvor, e aquilo me capturou, aquele ambiente de adoração me capturou. Estava tocando aqui uma música, e o dirigente pegou um trompete e começou a tocar, e o meu coração foi sequestrado naquela noite, e aquele dia, naquela adoração, eu fui salvo. Eu não quero mais ter saudade do Egito, eu não quero mais ter saudade de ser apático à adoração, eu quero ter saudade da Canaã. Se eu quero ter saudade de algo, eu quero ter saudade do dia que eu vou romper naqueles céus e já vai ter música tocando, eu vou entrar naquele portão e vai estar uma adoração rolando alto, e eu vou olhar e o meu coração vai ser capturado. Eu não quero ter saudade do Egito, de quando eu não sabia o que era levantar as mãos para os céus e cantar. Eu não quero ter saudade do Egito, de quando eu ficava com uma estátua, ignorando a presença de Deus. Eu quero ter saudade da Canaã, porque eu sou povo de Deus, e o povo de Deus está com os olhos na terra prometida e não no Egito. Rede Jovem, é tempo de sermos povo de Deus. Para de ter vergonha de ser povo de Deus. Sabe uma das características do povo de Deus? É que todo mundo sabe que o povo de Deus é povo de Deus. Não dá para esconder, não tem como não saber. No meu coração, Jesus, ele fala que um homem que pensar, que no seu coração pensa em se deitar com uma outra mulher, ele já adulterou, já cometeu adultério. Quantas vezes, como noiva de Cristo, eu estou traindo o meu Senhor no meu coração? Eu me arrependo disso, Senhor, me arrependo disso. Eu não quero ficar desejando as coisas desse mundo no meu coração, eu não quero ficar desejando ser do Egito novamente. Eu quero desejar no meu coração, todos os dias, eu fui salvo, eu sou povo de Deus, é isso que eu quero ser, povo de Deus. Olha para o seu vizinho e fala: aqui cabe um povo e um povo de Deus. A contaminação, tirar o povo do Egito. Veja,
A população de hebreus no Egito era uma população enorme. Tirar o povo do Egito é algo que a gente poderia comparar hoje, se decidissem tirar hoje todos os imigrantes dos Estados Unidos. Pensou? Todas as pessoas imigrantes dos Estados Unidos fossem sair num único dia. Era um império que tinha um povo de fora enorme, que o medo deles é que eles já iam ser, em pouco tempo, os israelitas iam ser mais numerosos do que os egípcios dentro do Egito. Até por isso que eles estavam matando os bebês, porque eles iam ultrapassar em número a população. Parecia uma tarefa impossível tirar o povo de Israel do Egito, e Deus faz em um único dia. Mas sabe qual tarefa que se provou impossível? Tirar o Egito de dentro do povo de Israel. Um dia você estava preso no pecado, um dia você estava numa vida sem esperança, e um dia parecia impossível você ter esperança, um dia parecia impossível a sua vida mudar de rumo, mas o Senhor foi lá e te salvou, o Senhor foi lá e mudou a sua história, o Senhor foi lá e mudou o rumo da sua vida, o Senhor foi lá e restaurou a sua casa, o Senhor foi lá e te deu uma nova perspectiva. Parecia impossível, mas Ele foi lá e fez. Ainda assim, eu fico tentando carregar uma zerinha do Egito comigo. Abre mão hoje, entrega nos pés da cruz, tira do bolso, sacode até do teu sapato toda a areia do Egito. Eu não quero andar contaminado com aquilo que Deus foi lá para me libertar. Um dia Ele ouviu o meu clamor, Ele me tira daquele lugar. Eu não quero mais desejar aquilo. Amado, a contaminação impede o povo de Deus de ser povo de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: contaminação impede o povo de Deus de ser povo de Deus. A insubmissão impede o povo de Deus de ser povo de Deus. Êxodo 32:1 fala o seguinte: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. E aí, atrasa-se o processo mais uma vez, atrasa-se o processo outra e outra vez. Amados, a falta de comprometimento do povo foi para com Moisés, mas acendeu a ira de Deus. Muitas vezes a minha desonra é contra Moisés, e talvez Moisés se enrolou mesmo, talvez Moisés poderia ter vindo mais rápido, Moisés poderia ter mandado alguém avisar, poderia ter organizado melhor, talvez Moisés, como um bom líder, poderia ter deixado mais claro, falado: pessoal, olha, eu estou subindo, eu não sei exatamente quanto tempo eu volto, mas fica tranquilo, caso eu demore mais, vocês façam isso, ou façam aquilo. Existem várias coisas que um bom líder poderia fazer, para que não se instaurasse uma rebelião na sua falta. O fato de ter um motim contra ele quando ele desceu, mostra fragilidade na liderança dele. Mas isso não justifica a rebeldia do povo. E a rebeldia do povo não ofende simplesmente a Moisés, ofende a Deus. Porque tem algumas coisas dos processos do povo que Deus vai fazer usando as fraquezas de Moisés. Existem alguns tratamentos de discipulado. Lembra na palavra da semana passada que a gente falou que ser cristão é permitir que Jesus compartilhe das características dele para conosco? Existem vários processos que Deus usa para compartilhar das características de Jesus para comigo e para com você, que Ele vai usar as fraquezas de Moisés para com isso.
Agora, Jesus, quando ele se coloca em situações assim, ele está lá para ser batizado nas águas. João Batista fala: não, Jesus, você não precisa ser batizado, tinha que ser o contrário. Qual a resposta dele? Vamos fazer o que convém. Por quê? Porque se convém fazer, ele vai fazer. Por quê? Porque ele é submisso até a morte, e a morte de cruz. Olha no seu coração, permita o Espírito Santo mostrar para você quais Moisés ele tem usado, e se há alguma situação onde a insubmissão tem criado raízes, se isso tem acontecido, peça para que o Senhor te ajude a crescer nessa noite, no nome de Jesus. E para terminar, o povo, aqui cabe um povo, porque tem coisas que Deus fala com você de forma particular, existem palavras que Deus vai te dar, que é para você como indivíduo, mas existem palavras que Deus tem para o povo. Lá vem Moisés do monte, segurando nas suas mãos as tábuas da lei. O que tem nas tábuas da lei? A lei, você pode responder. Mas o interessante, que é aquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos, no original, se chama os 10 Debraim, e Debraim significa palavra revelada. Então o que Moisés tinha nas suas mãos eram 10 palavras reveladas de Deus sobre o povo. Na real, galera, o que Deus tinha ali entregue para Moisés não era simplesmente ordenanças. Não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube, mas era o coração de Deus revelando o que Deus pensava sobre o povo de Deus. Os 10 de Debraim era uma descrição de quem era o povo de Deus. E lá estava escrito que o povo de Deus não rouba, o povo de Deus não mata, o povo de Deus não adultera, o povo de Deus não mente, não comete falso testemunho, o povo de Deus honra o pai e a mãe, o povo de Deus reserva um dia para adorar ao Senhor. E Deus estava na real revelando o seu coração e afirmando a identidade do povo que ele escolheu para chamar de ser seu. Amado, é nesse lugar de povo que você vai conhecer muitas características da sua identidade que você nem sabia que você tinha. Você é um homem fiel. Você é uma mulher fiel. Você é um homem de caráter. Você é uma mulher de caráter. Você é um homem que expressa amor. Você é uma mulher que expressa amor. E é nesse ambiente de povo de Deus que Deus vai revelando, sábado após sábado, célula após célula, culto após culto, Ele vai revelando do Debraim dele ao seu respeito. E você vai passar a ouvir as palavras de Deus, não como simples ordenanças. Não faça isso, é proibido, crente não faz isso, crente tem que fazer desse jeito, crente não ouve essa música, crente ouve aquela música. Não, você vai começar a ouvir o que Deus afirma que você é. Você é povo de Deus, e a adoração não sai dos seus lábios, nem do seu ouvido, porque você foi feito para adorar. A verdade está na sua boca. Fica de pé no seu lugar.
E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Feche seus olhos onde você está, abra suas mãos, ouça isso. E eu vos tomarei por meu povo, e eu serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Deus via naquele povo o seu povo, Deus queria ser o Deus deles, e o mesmo vale para todos nós hoje. Deus vê em você o seu povo, Deus quer ser o seu Deus. Ele te vê como seu povo. Você permitiria que Ele seja seu Deus essa noite? Ele te vê como povo de Deus. Será que você consegue vê-lo como seu Deus essa noite? Será que você pode dar esse espaço para Ele no seu coração? Será que você pode abrir a sua vida a esse ponto hoje? Ele vem até você, e você estaria disposto a vir até Ele? Jesus veio ao mundo, viveu como homem, morreu numa cruz e ressuscitou, para abrir um caminho, para vir a você, para te chamar de povo de Deus. Será que tem alguém aqui essa noite disposto a fazer algo para chamá-lo de meu Deus? Todo mundo com seus olhos fechados, com as suas mãos abertas. Vamos fazer uma oração juntos, declarando isso, tomando essa decisão de chamá-lo de meu Deus pela primeira vez. Repita comigo no seu lugar, diga: Senhor Jesus, essa noite eu quero declarar com a minha boca: eu creio em Jesus, que Ele morreu por mim e me salvou. Essa noite eu quero ser chamado de seu povo, e eu quero te chamar de meu Deus. Eu peço perdão dos meus pecados, me arrependo da velha vida, e quero agora andar com Cristo, no nome de Jesus. Se você realmente crê nisso, diga amém.